prega lá em cima. Mas olha, E som A.
Ei, som, A. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós só temos que agradecer a Deus por esse ar que nós respiramos, pela vida que Ele nos concede. Vamos orar ao Senhor nesta noite, pedir direção ao Espírito Santo, para que Ele possa falar conosco nesta noite. Agradeço a Deus por tudo, por aqueles também que estão nos assistindo. Obrigado, Senhor, por tudo. Pela tua serva Sheila lá na Alemanha, que estará também acompanhando, Senhor, o estudo da tua palavra. Como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Ó Pai querido e amado, nos ensina como andar na tua presença. Nos ensina, Senhor, a compreender a tua palavra. Porque sem o Senhor Espírito Santo, como que nós iremos entender a palavra, Senhor? Espírito Santo, Espírito Santo, a razão de nós estarmos de pé é porque o Senhor tem nos sustentado. A razão de muitos ainda, meu Pai, não ter ido para o mundo é porque a tua graça, a tua misericórdia tem sido muito grande na nossa vida. Espírito Santo, o nosso espírito almeja a tua presença, o nosso espírito deleita no Senhor. Espírito Santo, nos ensina como andar na presença do nosso Cristo. Ó Espírito Santo, o Senhor conhece, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe o que tem na nossa mente. Espírito Santo, apaga da nossa mente todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos sujos, toda sujeira, meu Pai, que há na nossa mente, remove, Espírito Santo. Amada igreja, o Senhor diz que a nossa mente tem que ser como a mente de Cristo, uma mente pura, santa, uma mente que brilha a luz do Espírito Santo. Espírito Santo, nos dá força, Espírito Santo, para que nós possamos, no momento das nossas lutas, resistir a tudo que vier pela frente. Espírito Santo, nos dá força, Pai. A tua palavra diz: resisti o diabo, ele fugirá de vós.
E só podemos resistir, meu Pai, diante da Tua palavra. E é sobre a Tua palavra nesta noite que nós pedimos ao Senhor força. Nos dá força, Senhor. Nos dá alegria da salvação. É tudo que nós queremos, o nosso Espírito, o Espírito Santo, alegria da salvação. Alegria da salvação nos conduz, Pai, a salvar almas, a ter desejo e fome pelas almas. Senhor, coloca no nosso coração a fome pelas almas. Senhor, queremos respirar as almas, Pai. Queremos sentir, meu Deus, a dor das almas. O Senhor morreu na cruz pelas almas. Quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, o Senhor vem buscar as almas. A palavra diz, amada igreja, se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Senhor, nos ensina a viver uma vida de santificação, Senhor. Nos ensina, Pai, a fazer deste local um local de reverência ao Senhor. Aqui não é qualquer lugar. Este local é diferente da nossa casa, de qualquer lugar. Este local, Pai, é o local onde Tua igreja se reúne, para que nós juntos possamos adorar o Teu santo nome. Amada igreja, eu gostaria nesta noite que você abrisse tua boca e falasse com o Espírito Santo nesta noite. O Espírito Santo, Ele está aqui, Ele se faz presente. A Bíblia diz, abre a tua boca que eu te encherei. Senhor Jesus, perdoa nossas falhas, os nossos pecados, Pai. Faz-nos anojar do pecado. Faz a gente ter pavor contra o pecado. A Bíblia diz, amada igreja, sem santidade nós não podemos ver a Deus. Ele é santo. Ele está assentado acima dos céus. E neste exato momento, amada igreja, anjos serafins estão dizendo, santo, 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 santo é o Senhor. Não há ninguém mais santo do que o nosso Deus. Ah, Espírito Santo, queremos nos envolver mais com a Tua palavra. Queremos nos esvaziar mais de nós. Quebra todo o orgulho do nosso coração, toda a prepotência. Senhor, nos dá no nosso espírito, Senhor, uma intrepidez da Tua palavra. Amada igreja, o mundo está gemendo, as pessoas estão nesse momento gemendo, sofrendo. As almas estão indo para o inferno. Nós podemos fazer algo. Nós podemos estender as mãos para tirar essas pessoas que estão no corredor da morte. O Senhor te chamou, amada igreja, não para ser apenas um crente dentro da igreja. O Senhor nos chamou para ser ganhador de almas. Senhor, nos dê fome pelas almas. Nos dá fome, Senhor. Coloca no nosso espírito, o Espírito Santo, esse desejo, o desejo de salvar as pessoas. Assim como o Senhor usou uma pessoa para nos falar do Teu amor. Um dia nós estávamos perdidos. Um dia nós estávamos mergulhados em um lamaçal do pecado, da orgia, da bebedice, da prostituição, das drogas. Estávamos mergulhados na sujeira, Senhor. E o Senhor usou alguém. Alguém foi o Teu instrumento para falar conosco. E é isso que o Senhor quer fazer de nós, Pai. Um instrumento nas Tuas mãos. Aquebranta o nosso coração, Espírito Santo. Aquebranta o nosso coração, Espírito Santo. Neste momento, Deus, nós agradecemos ao Senhor pela nossa família. Neste momento, Espírito Santo, visita a nossa família. Eu gostaria, igreja, que você orasse pela tua família, orasse pelo teu casamento, pelos teus filhos. Não me esqueça que a palavra tem promessa para os nossos filhos. A Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor. Os teus filhos são herança do Senhor. É uma promessa que Deus tem na palavra dele para nós. Ainda que Satanás se levante para tentar destruir nossos filhos, ele é as promessas do Senhor. Abençoa nossos filhos, Pai. Todos os projetos malditos que o diabo lançou sobre o coração dos nossos filhos, sobre o caminho dos nossos filhos,
Espírito Santo, os nossos filhos te pertencem. A nossa casa, meu Pai, é uma casa onde habita a tua presença. Senhor, vai agora, Senhor, na nossa família. Alguém que está doente, enfermo, ore por esta pessoa da sua família, igreja. Você nem sabe o que está acontecendo agora com parentes seus agora, até mesmo aqueles que estão nos assistindo agora através do Face. Faz uma oração pela tua família agora. Espírito Santo, há uma igreja agora reunida, há uma igreja conectada com a tua palavra. Espírito Santo, vai na nossa família agora, Espírito Santo. Espírito Santo, aqueles que estão sobre uma cama, que eles agora, Deus, recebam a presença de um anjo. Imagine agora, igreja, um anjo do Senhor, com uma bandeja de bênçãos agora, chegando e oferecendo agora as bênçãos. Há um anjo do Senhor que está adentrando agora, seja no leito de um hospital, seja no UTI, aonde quer que esteja agora nossos parentes, há um anjo do Senhor que está chegando lá agora. Talvez estava tudo pronto para acontecer um acidente, talvez estava tudo pronto para hoje, ainda hoje, o espírito da morte visitar a nossa família, mas há um anjo do Senhor agora interceptando agora, há um anjo agora guerreando no mundo espiritual, há anjos agora batalhando e defendendo agora os nossos familiares. Todos os projetos de Satanás sejam rasgados agora, desfeitos agora. Há uma igreja que ora, há uma igreja que crê nas promessas do nosso Pai. Senhor, eu creio que neste momento estará havendo uma intervenção divina sobre a nossa família. Levanta os que estão doentes, aqueles que estão afastados, aqueles que abandonaram o Evangelho, aqueles que trocaram a tua casa, Senhor, pelo mundo lá fora. Espírito Santo, faz com que eles agora, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Espírito Santo, convença agora esses parentes que se afastaram dos teus caminhos. Convence-os. Faz a ficha cair agora, Jesus. Mostra uma situação agora, Espírito Santo. Mostra uma situação para que a ficha caia, para que eles reconheçam que o único caminho é Jesus Cristo. A nossa família é promessa do Senhor. Pai, abençoa o nosso estado de Sergipe, abençoa o país, dai sabedoria ao presidente da República para conduzir esta nação. Coloca nos quatro cantos desse país anjos com espadas, guerreando e lutando no mundo espiritual. Pai, obrigado por tudo nesta noite, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Podem sentar-se em nome de Jesus. Os que estão de joelho podem continuar em nome de Jesus. Amém, igreja. Salmo 127, versículo 3. Nunca esqueça esse versículo. Salmo 127, 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os nossos filhos são promessa de Deus. Amém, igreja? Ore pelos seus filhos. Aprendam a abençoar os seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Se você conversar com um homossexual, ou com uma mulher que vive na prática do lesbianismo, se vocês perguntarem a eles, quando que começou no coração deles o desejo oposto? Geralmente vocês vão ouvir quando eles tinham 6 anos, 7 anos, 8 anos. Satanás já tinha implantado no coração. Quando a Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor, Satanás do outro lado,
ele tenta transformar as crianças, os nossos filhos, em maldição. Por isso que é uma guerra espiritual. Aprendam a abençoar os seus filhos. Pais e mães, não abra a tua boca para professar sobre os teus filhos palavra de maldição, pelo amor de Deus. Muitos filhos que hoje estão roubando, estão nas drogas, estão no homossexualismo, estão no lesbianismo, estão na prática do pecado. Porque quando essas crianças eram crianças, seus pais liberaram palavra de maldição sobre as crianças. Os pais que são autoridades sobre seus filhos abriu a boca com palavras malditas, e o mundo espiritual ouviu esta palavra, pegou esta palavra, materializou, e como recompensa, amada igreja, essas crianças elas acabam crescendo debaixo de uma maldição, e muitas delas, aquela palavra maldita se materializou na vida da criança. Abençoe seus filhos, ainda que eles te irritem, cuidado com a ira, cuidado com a palavra. Amém, igreja? Abençoe seus filhos em nome de Jesus. Eu quero convidar a irmã Marise para cantar o hino em nome de Jesus, para louvar ao Senhor em nome de Jesus. Depois a irmã Raquel vai louvar o hino em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer uma oportunidade para ler um versículo ou falar alguma coisa da parte do Senhor? Tem. Então vem, irmã. Então vem, em nome de Jesus. Aguenta só um pouquinho, irmã Marise. Aguenta só um pouquinho, irmã Marise, que a irmã tem algo para falar. Ok. Boa noite, a paz. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Sou tão grata a Ti, Senhor. O Senhor sabe da minha luta. Há 90 dias o Senhor recebia notícias que despedaçou meu coração. E Deus me honrou. A honra e glória do Senhor. Eu não posso falar aqui porque é segredo de justiça. Mas hoje eu recebi uma notícia que enquanto 2 advogados e a família toda diziam o contrário, eu disse, mas Deus é fiel na minha vida. Uma situação que para o homem não era possível, mas para Deus é possível. E hoje eu recebi a resposta para a honra e glória do Senhor. Oh Senhor, Pai amado, como eu sou grata a Ti. Eu, quando chego no trabalho, eu tenho o hábito de ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Quando foi ontem, a outra bênção o Senhor me deu. Ontem, quando eu cheguei 8 horas, eu fiquei orando, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor pela família. Aí fui deitado para descansar. Aí o telefone toca. E essa irmã minha, ela só me liga para quando é para resolver algum problema. Aí quando eu atendo, quando eu vejo que é ela, eu digo, oh Senhor, meu Deus. Aí o esposo dela me pedindo o número do seguro do carro, porque eles sofreram um acidente e o carro teve perda total. Mas para a honra e glória do Senhor, o Deus ouviu meu pedido de socorro pela família. Quando foi 9 horas, eles me ligaram pedindo o número do seguro, mas me informaram que com eles não haveram nada, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. E se eu for contar meu testemunho aqui, desde uns 12 anos atrás para cá, vai ter que ser a noite toda. Mas um dia eu espero ter a rica oportunidade para contar meu testemunho. Amém. Deus ouve o clamor do justo, igreja. Que Deus abençoe, irmão. A palavra diz, ainda que uma mãe
se esqueça do seu filho. Eu jamais esquecerei. Deus ouve. Por isso que é importante nós confiarmos em Deus. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no devido tempo eu te exaltarei. O tempo não é nosso, igreja. O tempo é de Deus. Nós, que muitas das vezes ficamos apressados, não esperamos a resposta de Deus, como se nós olhássemos para o Senhor e dissemos: Deus, o Senhor está demorando de me responder. E a impaciência, amada igreja, nos desconecta de Deus. Bênção do Senhor chega a quem está conectado com Deus. Quem está conectado com o Senhor, as bênçãos alcança. Desconectado, você não tem como ser abençoado. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus tem para fazer coisas grandes. A nossa mente, ela é muito pequena para entender isso. Irmã Marisa, vem lá. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Quem souber cantar o louvor do cantor cristão, me ajude. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis quem glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Esse Deus que está aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Passa aí o... Vamos falar hoje do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Senhor Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus. Jesus é Deus, Deus é Jesus e Jesus é o Espírito Santo. E como entender isso? A Trindade Santa. Algumas vezes aqui. Deus é triuno, Trindade. Está muito aberto aí o... Está dando eco. Deus, ele se manifesta em três dimensões, ou três dimensões. Diz que a melhor didática que tem é a repetição. Existem três deuses. É um só Deus que se manifesta em três dimensões. Nunca esqueça isso. É um só Deus que se manifesta em três dimensões. A primeira dimensão, Deus está como Deus Criador. Não foi Ele que criou todas as coisas? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele criou todas as coisas. Deus é o Deus Criador. Deus, como Pai, Criador, Ele está numa dimensão chamada o Deus Pai, o Deus Criador. E a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Que Deus maravilhoso. Pela palavra todas as coisas foram criadas. Então a primeira dimensão que Deus se manifesta, Ele se manifesta como Deus Criador. E quando Deus Criador, Ele quer agir na segunda dimensão, Ele vem como Deus Criador ou como Deus Filho. O Deus Filho, a segunda dimensão que Deus age, o Deus Filho, chamado Jesus. E Deus, quando Ele se manifesta na segunda dimensão, através do Filho de Jesus, e Jesus está agora como administrador do Pai. O Filho, Ele administra tudo que é do Pai. Ele é o Deus executador. O Filho executa as ordens do Pai. Primeira dimensão, Deus Pai, Criador. A segunda dimensão, Deus Filho, executador, administrador do Pai. Agora, quando Deus quer materializar algo aqui no mundo físico, Deus ele vai aonde? Na terceira dimensão. Ele agora na terceira dimensão, ele não age mais como Deus Filho. Ele age como Deus Espírito Santo. Observe que na criação o Espírito Santo já estava presente. O versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis diz
que o Espírito Santo pairava sobre a terra. Já havia a ação do Espírito Santo guardando a terra. O Espírito Santo, ele é uma ação. Quer dizer, quando Deus ele quer agir, ele age na dimensão do Espírito Santo. Se Deus Pai, ele age na dimensão como Criador, e Deus na segunda dimensão como Deus Filho, executador, administrador das bênçãos do Pai. E quando ele quer materializar as suas bênçãos, ele vai na terceira dimensão através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é uma ação. O Espírito Santo, ele é o materializador das bênçãos do Pai. É o Espírito Santo, ele é uma ação. Em todo o Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, não foi dado a todos os homens a manifestação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Isso quer dizer que todos do Velho Testamento, seja profetas, reis ou juízes, o Espírito Santo não habitava permanentemente na vida daqueles homens. Eles vinham como uma ação, eles conduziam. Alguns homens, eles tinham temporariamente a ação do Espírito Santo dentro deles, mas o Espírito Santo não habitava dentro deles. Passa aí. Isaías 44:3. Vamos lá, igreja. Isaías 44:3. Abre a tua Bíblia, por favor. Não esqueça que nós estamos no estudo bíblico. Estudo bíblico é para tirar suas dúvidas, é para você perguntar. Que talvez a tua dúvida é a dúvida do teu irmão que está aí do lado. Se por acaso os internautas também quiserem fazer alguma pergunta, só escrever. O Vinícius tem que estar com a caneta aí, um papel, para dar anotando também essas coisas aí. Isaías 44, versículo 3. Ok. Todos encontraram? Glória a Deus. Isaías 44, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Já havia uma promessa do Espírito Santo na nova aliança. Até aí o Espírito Santo, ele conduzia o povo. Especificamente, homens escolhidos por Deus, onde o Espírito Santo ele agia para determinadas funções, mas o Espírito Santo não fazia morada. O Velho Testamento há promessas do Espírito Santo ser derramado sobre nós. Esta promessa está se cumprindo em nossa vida. A promessa do Espírito Santo estará sobre nós hoje. Aquilo que os profetas fizeram, aquilo que os homens de Deus no passado fizeram, eles já não fazem mais. Eles não têm mais como fazer mais nada. Aquilo que o Espírito Santo fez lá no passado, naquela igreja primitiva, o Espírito Santo não pode mais de forma alguma usar aqueles homens do passado, porque eles cumpriram a sua missão. O Espírito Santo, ele quer dar continuidade hoje na minha e na sua
vida. Passe aí. Vocês não precisam abrir a sua Bíblia, porque já está escrito ali. João 7, 38, 39 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Os homens não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido o quê? Glorificado. Todo o Velho Testamento, o Espírito Santo, ele agiu, ele conduziu, porque o Espírito Santo, ele é uma ação, ele é virtude, ele é poder, ele é a manifestação do próprio Deus. Toda vez que Deus quer manifestar a sua glória, quer manifestar algo sobre o mundo físico, ele vai na terceira dimensão através do Espírito Santo e materializa as bênçãos dele. Enquanto o espírito do homem ele para, o Espírito Santo também para. Mas quando o Espírito Santo se movimenta, o Espírito Santo se movimenta. Lembra que diz a Bíblia: abre a tua boca que eu vou falar, porque não sei. É o Espírito Santo quem coloca a palavra. O Espírito Santo ele se alegra na sua fala. A promessa que tinha no Velho Testamento sobre o Espírito Santo, que haveria de habitar entre nós, mas o livro de João 7,38 diz, amada igreja, que enquanto Jesus não fosse glorificado, o Espírito Santo não podia descer sobre nós. A primeira ação do Espírito Santo no Novo Testamento está lá em João 1,14. Está em João 1,14, que diz assim: o Verbo se fez carne. Este versículo é uma conexão. A Bíblia, os versículos não podem estar isolados. O versículo tem que estar ligado um ao outro, em uma conexão. E aí quando você pega a Bíblia e lê em Salmo 107, versículo 20, a palavra diz que ele quem? Deus, ele enviou a sua palavra. Quando que Deus enviou a sua palavra? Em João 1,14 diz: o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A palavra é Deus. E quando foi que Deus se transformou em carne? Quando que o Verbo se fez carne? Vamos lá, igreja. Eu quero ouvir vocês. A palavra, ela no grego diz o verbo, logos, Deus, a palavra Deus, Deus é a palavra. Tudo que Deus fez foi através da sua palavra. Salmo 107, 20, que ele enviou a sua palavra. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne. Em que período a palavra se transformou em carne? Vamos lá. Quero ouvir. Então vamos lá. Vamos ouvir aqui, irmão Adriano. Quando ele enviou o seu filho. Ok. O Verbo se fez carne quando ele enviou o seu filho. É o que diz João 1,14. O Verbo se fez carne. E quando foi, como foi que o Verbo se fez carne? Ou quando foi que Deus enviou o seu filho? Como foi esse processo? Como é que deu esse processo? O Verbo se transformar em carne. No seu batismo.
microfone, você vai ser meu ajudante. Você vai ser meu... Ok, vamos lá. Vamos lá? Então vamos lá, Marisa. Desculpa aí, foi a falha técnica aí. Liga o microfone. Isso. Quando Jesus veio em carne, Quando o verbo se fez carne. o verbo se fez carne, foi quando o Senhor Jesus Cristo estava no ventre de Maria, não? Ok. Mas alguém quer falar? Cadê? Eu quero ouvir vocês. Isso, irmã Jô. Fala aí, irmã Jô. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Quando que o verbo se fez carne? Tem mais alguém? Olha lá. Vamos lá. Liga aí. Para cima, para cima. Isso. O entendimento é quando ele foi gerado mesmo, quando o Espírito Santo gerou ele no ventre de Maria. Ele vinha ao mundo como homem, humano, quando ele se fez carne. Isso. Salmo 107, 20 com João 1,14, ele se conecta esses versículos, né? Enviou a sua palavra. Como é que ele enviou a sua palavra? Está lá em João 1,14. O verbo se fez carne. E quando foi que o verbo se fez carne? Olha a ação agora do Espírito Santo. Veja a ação do Pai. O Pai, para transformar a palavra em carne, ele precisou de uma ação. Ele vai na terceira dimensão, que é do Espírito Santo. O Deus Pai envia quem? O Espírito Santo. Ele vai na terceira dimensão, que é o materializador. O que o Espírito Santo faz? Ele pega a palavra e materializa em quê? Em carne. Estão compreendendo? Deus agora, ele não é só parte espiritual. Ele agora é parte espiritual e é parte física. Deus agora toma uma forma humana. Deus se fez carne e habitou entre nós. Carne representando a humanidade, representando eu, representando vocês. Como nós, para ser salvo, para que tivéssemos acesso aos céus, teríamos que passar pela cruz. Nem eu e nem você, e nenhum ser humano, teria a menor capacidade de suportar, nem chegar próximo da cruz. Imagine carregar a cruz. E Deus, vendo que nenhum ser humano tinha como ir à cruz, o que ele faz? Ele pega seu único filho e envia em nosso lugar. Um dia nós era inimigo da cruz, inimigo de Deus, e Deus deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Este é o amor soberano, igreja. É o amor ágape. A palavra fala de três amor: o amor ágape, o amor eros e o amor filos. O amor filos é o amor de pai para com filho. Esse amor acaba. Se esse amor não acabasse, por que filho mata pai ou um pai mata filho? Acaba. O amor eros é o amor entre o casal, atração, homem e mulher. O amor do esposo para com a esposa ou da esposa para com o esposo. Amor eros. Esse amor acaba? Se não acabasse, não havia separação. Agora, o amor ágape é o amor de Deus para conosco. É o amor soberano.
É este amor, igreja. Que Ele deu o seu único filho para morrer pelos seus inimigos. Então Deus, para materializar a palavra, Ele vai na terceira dimensão, que a função do Espírito Santo é o movimento, é materializar as coisas espirituais em físico. E Ele pega a palavra e materializa em carne, representando eu e vocês. Aí o Espírito Santo vem e ele gera Jesus dentro do ventre de Maria. Mas a promessa no Velho Testamento era a promessa que o Espírito Santo viria para ficar conosco, para habitar dentro de nós, para fazer morada dentro de nós. Mas precisaria ser cumprido algumas etapas do plano original de Deus. O Espírito Santo, ele gera e faz com que a palavra se materialize e se transforme em carne. Deus, homem. Deus, homem. E Deus, como homem, ele passou e ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele se sujeitou tudo que o nosso corpo se sujeita. Ele era Deus homem, parte homem. Até ali, o Deus homem encarnado, amada igreja, ele não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha habitado ainda na carne, porque Deus estava como homem, como carne. Ele veio como ser humano. As mesmas necessidades que nós temos, Jesus tinha também. Todos os sentimentos que nós sentimos, o Senhor sentia também. Tristeza, angústia, injustiça, humilhação. Ele nos conhece. Jesus nos conhece. Porque um dia ele estava nessa forma corporal. E ele sabe, amada igreja, e jamais ele vai permitir que nós iremos carregar um peso a qual nós não podemos carregar. Se a tua luta está grande, mas ainda dá para suportar. Ele não vai permitir que esse peso vá te derrubar, amada igreja. Porque fiel é aquele que nos chamou, que nos capacitou, que nos escolheu. E aí, Jesus, Deus como parte física, como homem, ele aguarda 30 anos da sua vida. Às vezes nós, igreja, queremos que Deus transforme a nossa vida de um dia para a noite. Ninguém muda de um dia para a noite. O processo de santificação, ela vem dia após dia. As maturidades espirituais, ela vem dia após dia. O homem, quando tem um encontro com Jesus, a vida dele, ele não é transformada de um dia para a noite. É um processo de santificação. É ou não é? E Jesus leva 30 anos para que o Espírito Santo comece agora a dar início ao plano da redenção. Jesus espera 30 anos para que o Espírito Santo viesse sobre ele e o Deus Pai cumprisse com seu plano original que começou no Jardim do Éden. E aí Jesus, com 30 anos, ele vai ao Rio Jordão. E a palavra diz que João Batista batiza Jesus. E quando ele desce as águas, o céu se abre. Agora sim, o Espírito Santo, ele passa a habitar em Jesus. 3 anos foi o suficiente para que o Espírito Santo fizesse na vida de Jesus
tudo aquilo que o Pai tinha planejado. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão um rio de águas vivas. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus recebeu o Espírito Santo capacitou Jesus a fazer os milagres, a suportar a morte de cruz, a suportar as humilhações, a dor da cruz. Foi o Espírito Santo que estava por trás de tudo isso. Jesus morre. E aí o Espírito Santo, depois do terceiro dia, traz de volta Jesus para o seu corpo. Lá no túmulo, o Espírito Santo vitalizou o corpo de Cristo. Trouxe o Senhor Jesus para o corpo. E aquele corpo, ele ressuscita. Era um processo de um plano original de Deus que teria que ser cumprido, porque Satanás, ele pensava que ia frustrar o plano original de Deus para com o homem. O homem estava condenado à morte eterna por causa do pecado de Adão. E Deus não fez o homem para ter morte eterna. Por isso que o plano original de Deus para com o homem era que o homem vivesse eternamente com ele. Aí Satanás vai e tenta frustrar o plano de Deus. E ele não consegue. Por isso que Deus envia o Espírito Santo. Enviou seu Filho, enviou o Espírito Santo sobre Jesus para cumprir a missão e trazer o homem ao plano original de volta para com ele. Aí agora João diz, em 7,38, o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus, quando ressuscita, ele tem um corpo agora ressurreto. Mas o corpo precisaria ser glorificado, está em glória. Foi o momento que ele ascendeu aos céus, igreja. Jesus glorificado, ele ascende os céus e ele envia o Espírito Santo para habitar entre nós. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é redentor. Ele recria o nosso espírito. Entenda agora que o homem, o ímpio, o homem que não tem o Espírito Santo, ele é ímpio. Ele tem o espírito decaído. Por isso que o homem com o espírito decaído, ele tem prazer do pecado. Por isso que o homem com o espírito decaído, amada igreja, ele não tem o contato com Deus. Ele tem as informações de Deus. Passa aí, Gabriel. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Observe. Nunca esqueça, igreja. João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai. Quem vai rogar o Pai? Pedir ao Pai. Quem? Jesus. Olha o que ele diz. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique com quem? Convosco, para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas vós, o que conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós. No momento que nós aceitamos o Filho como Senhor e Salvador da nossa vida, quem foi implantado entre nós? Jesus, o Espírito Santo. O nosso espírito estava morto, abatido dentro de nós. E a obra do Espírito Santo, ele recria dentro de nós o espírito que estava caído. Aquele espírito morto, abatido, que não tinha um contato com Deus, que não tinha comunicação com Deus. Um espírito decaído, que tinha prazer no pecado, na orgia, que pecava constantemente e não havia arrependimento.
Mas quando o Espírito Santo ele veio sobre o nosso espírito, o que ele fez com o nosso espírito? Ele nos regenerou. Nós fomos recriados pelo Espírito Santo. Saímos de uma condição, amada igreja, de um filho biológico para nos tornar em filhos espirituais. Ele nos criou. O nosso espírito foi recriado e nos conectou com Deus. Aí agora o Espírito Santo, ele tem a conexão com o nosso espírito. A conexão do Espírito Santo com o nosso espírito, amada igreja, não pode desconectar. Qual é a consequência de um espírito humano em conexão com o Espírito Santo? Desejo de buscar a Deus, desejo de orar, desejo de ler Bíblia. O nosso espírito conectado com o Espírito Santo, amada igreja, por mais que nós venhamos passar problema, a gente nunca vai pensar como nós pensávamos antes. Vou desistir, a minha vida não dá, não tem mais jeito para mim, os problemas têm sido grandes dentro de mim. O Espírito Santo cria dentro de nós, na nossa mentalidade, a mentalidade de um campeão. Nós somos produzidos pelo Espírito Santo para vencer e não para ser vencido. A causa de nós ainda não termos caído é o Espírito Santo que nos dá força. Tem momento em nossa vida que nós tomamos uma pancada, pá, para nos destruir. Humanamente nós não temos força, mas o Espírito Santo, ele nos dá força. A gente busca força onde a gente não tem, igreja. Quantos problemas você passou na vida que, humanamente falando, você não tinha como sair daquela situação? Quantas situações você passou em sua vida que, humanamente falando, não havia a menor possibilidade de você sair daquela situação? Olha você aí, você saiu, você venceu aquela batalha. Você olha para trás, Deus, se não é o Senhor, eu não tinha conseguido. Você reconhece que o Espírito Santo, ele te deu força quando as tuas forças terminaram. Não desconecte o teu espírito do Espírito Santo. Não se desconecte com a palavra. O espírito humano conectado com o Espírito Santo dá uma alegria da salvação. A alegria da salvação no nosso coração supera todos os problemas. O Espírito Santo, ele começa a fazer na nossa vida o que ele fez na vida de Jesus. Jesus suportou a humilhação. Lembra quando Jesus estava lá de Pilatos, que Pilatos olha para Jesus e diz: você não sabe que eu tenho poder para te condenar? E Jesus, cabisbaixo, naquele silêncio, ele olha para Pilatos e diz: nenhum poder terá sobre mim se do alto não vier. Jesus poderia dar ordem a um anjo, e o anjo matar todos que estão ali, igual aquela guerra lá de Senaqueribe. Em uma noite de batalha, 178 mil soldados foram mortos por apenas um anjo. O Senhor poderia dar ordem a um anjo e matar todos ali, mas ele suportou a humilhação. Quantas das vezes você tem suportado humilhações em prol do Evangelho, você não cai? Porque não tem coisa pior do que eu ser humilhado, de ser injustiçado. É obra do Espírito Santo quando ele consegue fazer no seu espírito você estar forte à altura de a humilhação ou a vergonha não te fazer cair. É o Espírito Santo entre nós, igreja. Converse com o Espírito Santo todos os dias, todas as horas. Tenha um hábito disso. Você está em casa, está fazendo a comida, está lavando a roupa, esteja a sua mente, aprenda a conectar a sua mente. A sua mente é a sua alma.
A sua alma é o seu intelectual, é a sua razão, é o seu sentimento de alegria e tristeza. Pega a tua alma e conecta ao Espírito Santo. Conversa com Ele. Aí você faz uma lista. Lá na sua mente você já tem essa lista de tantos problemas na tua vida. De onde você quer chegar. E você começa a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Como é que eu faço para vencer esse problema? Espírito Santo, a minha mente não tem capacidade para isso. Espírito Santo, eu não tenho força, eu não tenho intelectualidade, eu não tenho a condição emocional. Espírito Santo, o que eu faço para vencer? Me ajuda, Espírito Santo. Eu fico imaginando, irmão Adriano, quando você começa a melhorar a sua comunicação com o Espírito Santo, a paz que dá na tua alma, a tranquilidade que dá na tua alma, porque você está conectado com o Espírito Santo. Aí alguém vem, pá, lhe dá uma cacetada, mas o seu espírito está ali fortalecido. A tua alma está domada pelo Espírito Santo. A tua alma tem domínio próprio. Você passa a ter domínio sobre os problemas. Você passa a ter domínio sobre a tua natureza pecaminosa. A tua estrutura espiritual estará fortalecida na palavra. E o Espírito Santo, ele repousa na sua palavra. Ele é a palavra. É Ele que nos dá a sustentação para que possamos estar firmes diante das lutas que virá pela frente. Igreja, tanto eu como vocês, e como vocês também, ouvintes, né, estão nos assistindo aí no Face, não tome por surpresa quando as lutas vierem. Cuidado para não estar despercebidos, fracos espiritualmente, mas fortalecidos na palavra. Notícias que surgirão de todos os lados contra a nossa vida. Confia na palavra. Cresça na palavra. Melhore a sua comunicação com o Espírito Santo. Tenha reverência pelo Espírito Santo. Tenha reverência. Você vai sair, igreja, para trabalhar, vai para um lazer. Lembre que o Espírito Santo está grudado com tuas mãos, de mão dada com você. Você tem um melhor amigo ao seu lado. Você tem seu amigo que você desabafa teus problemas, que é o Espírito Santo. É com ele que você conversa. É com ele que você desabafa. É com ele que você diz os teus problemas. Esta comunicação com o Espírito Santo te passa a lhe dar uma conexão, igreja, que você vai crescendo de dentro para fora. É isso que nós precisamos. Crescer de dentro para fora. E para isso há uma situação de esvaziamento dentro de nós. Precisamos esvaziar de nós mais, para que sobre espaço para o Espírito Santo preencher a igreja. À medida que nós vamos esvaziando do pecado, o pecado sai daqui, o pecado sai de lá, vai ficando vazio e o Espírito Santo vai ocupando. O Espírito Santo vai enchendo. O Espírito Santo vai lhe dando uma forma santa. Tudo na sua vida vai passar a mudar a partir do momento que você está cheio do Espírito Santo. E podemos chegar, amada igreja, em um auge espiritual, em um crescimento espiritual, em um nível espiritual, amada igreja, que você representa o próprio Jesus. Olha para a igreja. Você representa o próprio Jesus. Você carrega dentro de você o Espírito Santo ativado. Eu já dei alguns exemplos aqui, por exemplo. Um carro, por mais novo que ele seja, ou saiu da agência agora, para você virar
o motor, você bater a chave, o carro tem que ter o quê? Bateria. Ou não? Sem bateria o carro pega? O carro tem bateria. Ok. Qual é a função de uma bateria no carro? Não, qual é a função de uma bateria no carro? Gerar energia? Não. Quem gera energia é o gerador. A bateria armazena. A bateria recebe do gerador energia. E a bateria tem uma função de quê? De guardar, armazenar. Para que no dia seguinte você tenha energia e dê partida. Aí o gerador do carro deu problema. Você vai sair com o carro. O que vai acontecer um tempo depois com a bateria? Por que ela vai descarregar? Porque ela não está recebendo carga, energia. Então, a função de um gerador não é gerar energia e a bateria armazenar. Imagine que nós somos a bateria e o Espírito Santo é o gerador de energia dentro de nós. Então, nós precisamos ativar o Espírito Santo para que ele gere energia dentro de nós. Vida, força, virtude, poder. É o Espírito Santo ativado dentro de nós. Por isso que a palavra diz: não vos entristeçais o quê? O que é que entristece o Espírito Santo? O que é que entristece o Espírito Santo? O pecado. Quer dizer, o pecado, né? A desobediência, que também é pecado, a rebeldia, a falta de compromisso com Deus. A gente sabe que tem que fazer o bem e não faz. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também peca. É, igreja. Se você sabe que tem que fazer o bem e você não faz, tem espírito de oração. Não é? Então você também peca. Você está vendo o quanto nós precisamos todos os dias fazer uma faxina na nossa vida? Rever os nossos conceitos. Será que todos que estão falando de mim, será que todos estão errados e eu estou certo? Cuidado com o orgulho no coração. Tem pessoas que quando o outro vai falar alguma rapaz, você não gosta ou não. Sabia que tem crente assim, se chegar o pastor e dizer: olha, o Fabrício, você está errado, rapaz. Você tem que consertar a sua vida. Ei, o que você está fazendo está certo. Se ele tiver orgulho no coração, prepotência no coração, ele vai ficar com raiva. Mas se ele tiver um coração aquebrantado, tá bom. Você acha que o pastor, ele quer ver o mal das suas ovelhas? E às vezes as ovelhas estão andando em caminhos que pode levar a uma destruição, e Deus usa até o pastor para te alertar. Ao invés de agradecer, fica com raiva. Tem muitos crentes, igreja, se o pastor chamar a atenção, nunca mais volta à igreja. Há muitos crentes que saem da igreja porque simplesmente o Espírito Santo, ele falou através do Espírito do pastor para dizer: ei, é isso aqui, não faz isso, largue isso, para aí, nunca mais volta. Essa pessoa que saiu da igreja, ele saiu ferido, cheio de mágoa. Essa pessoa pode ir para 500 igrejas, aonde chegar, essa pessoa está mal. Ela não vai prosperar espiritualmente. Ela pode passar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas enquanto ela não quebrar aquela barreira que foi gerada na vida espiritual, não consegue. A palavra diz, igreja, que Deus, ele ouve o coração dos contritos. Cuidado com o coração, igreja.
o Espírito Santo pode se entristecer com o nosso coração. O Espírito Santo entristecido com o nosso espírito, você sabe o que acontece? Ele não tem ação. Ele está impossibilitado de agir naquele espírito. O cristão com espírito que não permite que o Espírito Santo se alegre, é o Espírito que entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é que ele saiu do crente, ele não saiu do Espírito do crente, ele está entristecido, ele não age, ele não tem ação, porque o Espírito do homem, ele parou ali. Eis a razão, igreja, e o perigo que ocorre muito na nossa vida dentro da igreja é isso. O nosso espírito está entristecendo muito o Espírito Santo. E aí você não tem ação no seu espírito. O seu espírito já não age pelo Espírito Santo. O seu espírito age pelo seu espírito. Aí vem aquela questão do crente carnal. É o crente tutano. Não olhe com cara feia. Não pise no calo de um crente que é tutano, porque quem vai agir dentro dele é o Espírito dele e não o Espírito Santo. E nós temos que ter cuidado com isso. Por isso que a palavra diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. A promessa do Senhor é que o Espírito Santo ia habitar dentro de nós. Mas para que o Espírito Santo habitasse sobre nós, sobre o homem, ele precisaria subir, para que o Espírito descesse sobre nós. Passa aí. Isso. Está orando. Está em espírito de oração, irmão. Isso. É que ele trabalhou muito. Glória a Deus. Está no espírito. Gabriel. Opa. Está vendo aí? Isso. É que o irmão estava orando, igreja. É que o irmão tem que orar. Coisa fechada. Vamos lá, Gabriel. Passa aí, meu irmão. Todavia digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá. Olha, convém que ele vá. Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quem tem o Espírito Santo, antes de pecar, o Espírito Santo já... Ei, não faz isso. Não faz. Se você peca, e antes de pecar, o seu espírito não entra em conflito, tem alguma coisa que está errada. Quem tem o Espírito Santo, amada igreja, antes de você tocar, porque o Espírito Santo, ele é ciumento com o nosso espírito. O Espírito Santo, ele não aceita outra adoração a não ser do nosso espírito, igreja. Ele não quer que a gente divida ele com outras coisas. Ele quer ser adorado pelo nosso espírito. Ele quer estar ligado com o nosso espírito. Então está ali. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O crente sem o Espírito Santo, ele não passa de um religioso. O crente com o Espírito Santo desativado na sua vida é uma vida morta. Sequer não tem coragem de abrir a boca para falar de Jesus para alguém. Precisamos rever os nossos conceitos, igreja. Eu não estou diante de qualquer crente. Vocês são lavados e remidos pelo sangue. Eu não sou melhor do que vocês. São todos iguais diante de Deus. O mesmo Espírito Santo que está sobre você está sobre mim. O mesmo Espírito Santo que está sobre mim estava sobre os discípulos. O mesmo Espírito Santo que veio sobre os discípulos, ele já estava e desceu sobre Jesus. O Espírito Santo é uma ação. E precisamos agir. Ontem foi um dia difícil para mim. Saí do trabalho, teve que ir lá em um bairro, lá perto de Socorro. Eu fui na casa daquela menina aquele domingo, você lembra? Eu fui lá, igreja. A mãe é cadeirante.
a avó daquela criança, o avô, também é cadeirante? Há uma maldição na família que avô, mãe, pai, irmãos, quando chegam aos 4 anos de idade, eles não nascem aleijados. Geralmente, 4 a 5 anos, eles ficam paralíticos. Mas foi uma batalha ontem. Depois saí de lá, fui lá na Coroa do Meio. Outra batalha. E batalha forte. Pai passou mal, manifestou. A filha de 10 anos manifestou. Acho que o filho de 13 ou 14 anos também manifestou. Se eu não andar, se a gente não se movimentar, o Espírito Santo não se movimenta. Se eu não vou visitar essas pessoas, não acontecer nada disso. Olha a importância, amada igreja, de você tirar sempre tempo em busca das almas. Falar do amor. O Espírito Santo está dentro de você. Ative ele dentro de você. Sem santificação nós não veremos a quem? A Deus. Ou nós santificamos a nossa vida para que o Espírito Santo seja ativado dentro do nosso espírito, ou a gente vai continuar na prática do pecado e o Espírito Santo não pode agir. Tudo que o Espírito Santo ele quer, encontrar sempre no nosso espírito, lembre, santificação. Ele é santo. Por isso, quando ele encontra um Espírito Santo, ele repousa. E o Espírito Santo repousado no espírito de um cristão, você sente força nas horas difíceis. Você vence as lutas. Você tem um espírito de campeão dentro de você. Ative o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Se tem uma coisa que o Espírito Santo mais quer, amada igreja, é convencer o homem de quê? Do pecado. Como que o Espírito Santo, amada igreja, ele vai trabalhar neste mundo se não tiver alguém? Ele precisa do físico. O Espírito Santo, ele imbui o nosso espírito. E onde é que está o nosso espírito? Dentro do corpo. Porque nós somos alma vivente e essa alma está dentro do corpo. Então, nunca esqueça. O físico dá legalidade ao espiritual. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado aonde? No céu. Se você desligar, você perde a conta. O mundo espiritual, ele precisa do mundo físico autorização. Eu preciso autorizar o mundo espiritual, seja para as coisas espirituais de Deus ou para as coisas espirituais dos demônios. Ambos seres espirituais, tanto o Espírito Santo como o espírito do diabo, para que ele possa agir no mundo físico, ambos precisam de legalidade. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se Jesus está à porta batendo, ele está dentro ou está fora? E se ele está batendo, ele está pedindo o quê? Ei, por favor, abre a porta, deixa eu entrar, com licença. Jesus precisa de uma autorização para habitar dentro de nós. Por conta de quê, pastor? De algo chamado livre-arbítrio, o direito de escolha. É um lugar dentro do coração do homem que Deus não se intromete. É as decisões. Direito de escolha foi dado para nós. E aí, igreja, o mundo espiritual, para agir no mundo físico, tem que ter
uma porta de entrada. Aí dentro de nós carregamos uma chave, que essa chave que está aqui dentro, lá fora, ninguém carrega. Não tem ladrão para tomar essa chave. É essa chave que tem um segredo, tem um código, que é dado só para nós. É eu que abro. É eu que fecho. Se eu quero abrir a porta do meu coração para que Deus penetre, é eu que abro. Se eu quero também abrir a porta para que o diabo, eu tenho que abrir. Nenhum demônio, ele adentra no mundo físico se não tiver legalidade. Nunca esqueça isso. Porque se assim não fosse, ele é a própria morte, a própria destruição. E se ele pudesse entrar dentro das pessoas como ele quer entrar, se fosse só pelo querer dele, não haveria sequer um ser humano para contar a história. O que guarda o ímpio é uma proteção natural de Deus sobre os ímpios. Mas existe uma outra proteção especial que está para os fiéis. O anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que o temem e os livra. Tanto o Espírito Santo como o espírito de um demônio, eles estão em busca de legalidades. A maior vontade do Espírito Santo, igreja, é fazer morada dentro de nós. Para quê? Para nos convencer do pecado, para nos capacitar, para nos fortalecer. Mas há uma briga no mundo espiritual. E é eu quem digo. É eu quem autorizo com quem eu vou andar. Então não vá reclamar de alguém. De que se queixará o homem? Dos seus próprios? Aí, irmão Adriano, o homem dando legalidade o tempo todo ao diabo. Legalidade com a palavra, legalidade com atitudes. É lógico que dando legalidade, o mundo espiritual das trevas vai fazer morada. Ative o Espírito Santo dentro do seu espírito. Porque vocês se tornarão, amada igreja, crentes diferenciados. Não é você crente melhor do que os outros crentes. São pessoas diferenciadas. Pessoas que carregam um DNA do Espírito Santo. Pessoa que tem comunhão. Pessoa que tem alinhamento com o Espírito Santo. Pessoa que tem reverência com o Espírito Santo. Tem respeito ao Espírito Santo. É um espírito alinhado com o Espírito Santo. Alinhe o seu espírito com o Espírito Santo, igreja. Só isso. Esse é o segredo da minha e da sua vitória. No momento que você alinha, você estar conectado, as bênçãos de Deus alcança quem estará conectado com a palavra. Não se desconecte com a palavra. Coma esta palavra todos os dias. Ao abrir esse livro, antes, faça uma reflexão. Se esvazie. Chora na presença do Senhor. Fala para o Senhor. Fala para o Espírito Santo como é que está a sua vida. O Espírito Santo, ele tem uma única função dentro de nós: transportar Jesus sobre a nossa vida. É Ele quem transporta. É Ele quem transporta. Para que nós possamos ser os imitadores de Cristo. A palavra diz: sejais os meus imitadores. Devemos andar como Ele andou. Mas isso é impossível, pastor. Isso não é obra do seu Espírito. Isso é obra do Espírito Santo. Isto é obra do Espírito Santo no seu Espírito.
O seu espírito jamais terá a capacidade de você andar como Jesus andou. Mas o Espírito Santo, no espírito do homem, faz com que nós venhamos andar como Jesus andou. Isso mediante a uma vida de comunhão com Deus. Não é por muito falar que nós somos ouvidos, igreja. Não é por você gritar, falar alto. Não é isso. É a tua vida conectada com o Espírito Santo. Vocês se esvaziam tanto que acabam sendo cheios do Espírito Santo. Imagine você cheio do Espírito Santo, a sua casa cheia do Espírito Santo, os nossos filhos cheios do Espírito Santo. Imagine o teu marido cheio do Espírito Santo, a tua esposa cheia do Espírito Santo. É uma vida dos céus. É aí onde se cumpre que a Bíblia diz: arrependei-vos e é chegado até vós o reino dos céus. Ele começa dentro de nós. O que nós vemos hoje é mais o espírito do homem agindo do que o Espírito Santo agindo no espírito do homem. O que mais se vê nas igrejas hoje é a ação do espírito do homem e não a ação do Espírito Santo no espírito do homem. Porque é impossível quando o Espírito Santo ele se movimenta, ele age. E tudo que ele faz glorifica a Cristo. Imagine agora, Jesus que veio a esse mundo, Jesus que ascendeu aos céus e diz a Bíblia que ele está à direita do Pai. Ele sentou à direita. A direita quer dizer, não é que Deus, não é o braço de Deus direito. A direita é o centro do poder de Deus. Jesus está sentado. E agora Jesus fica olhando dos céus para baixo, olhando para o seu povo, para a sua igreja, e Jesus querendo receber glória. Aí o Espírito Santo tem esta função, ele é movimento. O Espírito Santo quer materializar as bênçãos do Pai sobre a nossa vida. O Espírito Santo quer que, através de nós, venhamos glorificar o Filho e o Pai ser glorificado no Filho. Isso quer dizer, quanto mais bênçãos acontecem sobre a nossa vida, Jesus é glorificado. O Pai, ao olhar para o Filho se sente glorificado no Pai. Aí o Espírito Santo é uma luta dentro de nós. Filho, vai, eu sou contigo. E a gente diz, será que isso é comigo mesmo, Espírito Santo? Mas a vida está difícil, eu estou cansado. Os problemas têm sido grandes. Não confie nas suas forças, na sua capacidade, na sua intelectualidade. Eu sou contigo. Então é obra do Espírito Santo sobre o Espírito do homem. Por Espírito do homem não estar envolvido com o Espírito Santo e conectado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está entristecido com o Espírito do homem. O Espírito do homem quer mostrar que tem o Espírito Santo. O que é que eu vou fazer? Aí onde é que vem as pataquadas nas igrejas. É aí onde vem esses movimentos na igreja. Hoje, pronto, eu fui levar, você foi comigo no domingo, parece, não foi? Tá, e você leu, estava Fabrício na porta da igreja, e eu parei o carro, fiquei olhando. Aí eles perceberam que a gente estava de olho, aí eles vieram saber o que foi. Não, eu sou o pastor, estou só olhando aqui. Amém, glória a Deus, tá. O que é que nós vimos ali? Pessoas caídas no chão. Os lençóis cobriam aquelas irmãs. As irmãs se estribuchavam pelo chão, outros rodopiavam. A igreja, glória, glória. Eu estava explicando a vocês, em que isso? O nome de Jesus está sendo glorificado. O Espírito Santo não derruba ninguém, e ninguém faz ninguém rastejar como serpente, como uma cobra. O Espírito Santo não deixa a pessoa inconsciente no chão, sem saber o que está fazendo. A falta da ação do Espírito Santo no espírito do homem, o resultado final disso é todas essas babuzeiras que vocês verem por aí. É a falta
da ação do Espírito Santo no espírito do homem, que glorifica ao Senhor. A nossa vida é para glorificar a Jesus Cristo. Aí você vê, igreja, sinais que não acontecem. Algo que acontece que a gente fica pasmo com o que está acontecendo. E a gente vem entender através do Espírito Santo que aquilo é uma ação de Deus. Vida sendo transformada, vida sendo curada, vida sendo liberta, corações sendo aquebrantados, lágrimas descendo pelo rosto das pessoas em arrependimento. Isso, o nome do Senhor é glorificado. Amém, igreja? Não se esforce para ser crente. O caminho não é por aí. Não se esforce para ser crente. Se esforce, igreja, para viver uma vida de santificação. É diferente. Porque enquanto o seu espírito quer mostrar para você que você é de Deus, que tem que fazer, que sabe cantar, que sabe pregar, que sabe... Isso é uma ação do seu espírito. O resultado final de tudo que você faz não tem resultado. Só dá confusão. E só dá frustração. O Espírito Santo não frustra ninguém. Entenda a palavra, igreja. Se alinhe com o Espírito Santo. Pastor, mas eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei falar do amor de Deus, eu não sei orar. Peça ao Espírito Santo que Ele te capacita. Melhore a sua comunicação e comece a falar com Ele. Espírito Santo, eis-me aqui. Eu entendo que o Senhor me chamou não para esquentar banco de igreja, mas para que eu seja a diferença. O que eu quero, Espírito Santo, é ser usado, instrumento pelo Senhor. Comece a se esvaziar, só isso. Amém, igreja? Vamos. As pessoas que estão nos assistindo e estão pedindo oração aqui, a Daniela Leite, né, ela é uma ouvinte assídua. E eu quero dizer aos internautas que congregue. Não dependa só de live, não. Congrega. A Bíblia diz: congregai-vos. A minha casa é casa de oração. Não existe crente forte fora da igreja. O crente fora da igreja é como uma brasa fora das outras. A tendência é esfriar. A alegria da salvação no coração de um crente se sente bem quando está na casa do Senhor. A Sheila, ela é da Alemanha. Ela é uma mulher usada por Deus. Ela tem feito um trabalho, amada igreja, você não tem nem ideia. Ela cuida de pessoas aí por essa parte desse mundo afora aí. Em muitos países afora. É escritora, envolvida na obra. E a igreja que ela congrega lá na Alemanha é a igreja luterana. A igreja de Lutero. O berço do cristianismo. Você sabia que a igreja luterana na Alemanha, se você vê uma foto, uma vez a irmã Sheila mandou uma foto, tem imagem de escultura na igreja? E por que eles não podem tirar essas imagens? Porque existe uma lei na Alemanha de conservação dessas imagens. Ela é um patrimônio é algo coberto por uma lei. Eles não podem tirar porque cometem crime. Então, eles têm lá essa restrição lá. E ver aquelas imagens não é porque eles adoram, eles pregam até a Bíblia contra a questão da idolatria. Mas a falta de conhecimento, se a gente olhar para uma igreja dessa, a gente vai olhar com um senso de crítica, né? Ali são idólatras. Sabia que na Alemanha a religião lá, a religião oficial lá é a igreja luterana e a igreja católica. Nenhuma outra igreja ela tem um reconhecimento do Estado lá na Alemanha. E lá você tem que professar a sua fé. Se você é cristão e professa que é um cristão e trabalha,
o seu dízimo é descontado já do contra-cheque. Já vai direto já para a igreja, para você ver. Os soldados lá carregam no fardamento a sua religião. Eles levam a sério isso lá, igreja. Um dia a Sheila vai gravar um vídeo para mandar para nós, falando sobre isso, viu, Sheila? A Neuza Santos, Edmilson Rodrigues, Erlan Menezes, Luciene Araújo, a Cíntia Cruz, Andréa Maria Soares, a Maria Cristina Oliveira de Jesus, a Rosária e Ritinha Leite. Muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o que vocês ouviram aqui nessa noite seja de crescimento para a sua vida espiritual. O segredo é andar com Deus. Vamos encerrar. Passa aí. Vamos terminar na outra terça-feira, falar sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. O que Ele quer fazer na nossa vida? Qual é a consequência de um crente com o Espírito Santo ativado na sua vida? Vocês sabiam que vocês podem chegar a uma estrutura espiritual, a um crescimento espiritual, com o Espírito Santo ativado no seu espírito? Vocês sabiam que a tua presença em determinados ambientes, você pode mudar um ambiente completamente sem você falar, só a tua presença. Só alguém que olhar para você ou encostar em você, sabe que pessoas podem ser curadas? Sabe que pessoas podem ser curadas só em olhar para você? Sabe que demônios podem cair por terra só em olhar para você? A consequência disso é uma vida com Deus. Amém, igreja? Lembra de Pedro? A sombra de Pedro passava sobre os doentes. E o que acontecia com os doentes? Eram curados. Lembra de Paulo? Ele cortava as vestes. E pedaço das vestes era levado aos enfermos. E quando essas vestes eram tocadas nos enfermos, os enfermos eram curados. Não que o Espírito Santo estava nas vestes, mas as vestes estavam consagradas ao Senhor. Tudo que é de um crente é consagrado. Tudo que é de um crente é consagrado. Você sabia, se alguém pegar a tua roupa, se você estar alinhado com o Espírito Santo, pegar uma peça de sua roupa para fazer uma macumba, os demônios não vão aceitar? Eles não vão aceitar. Porque tudo que é seu está consagrado ao Senhor. É assim que nós temos que andar, igreja. Com essa convicção dentro de nós. Amém? Vamos agradecer a Deus. Orar pela Daniela Leite, que está pedindo oração. Eu sei que dessa porta para fora, o cenário muda lá fora. Mas é lá fora que a luz do Espírito Santo quer brilhar dentro de nós. Espírito Santo, há um desejo no coração desta igreja de andar ao lado do Senhor. Espírito Santo, é o Senhor que é o chefe das operações, é o Senhor quem manda, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos capacita, que nos fortalece, é o Senhor que nos dá crescimento. Espírito Santo, nós queremos que o nosso espírito esteja mais alinhado com o Senhor. Se tiver algo que está atrapalhando ou está entristecendo o Senhor, Espírito Santo, fala o nosso espírito, fala na nossa consciência. Nós queremos viver uma vida de santificação. O mundo, Senhor, está carente. O mundo precisa olhar para nós e ver o Senhor Jesus sobre a nossa vida. Pai, eu apresento esses internautas, a Daniela Leite, que está pedindo oração. Independente, meu Deus, o problema que está agora passando pela vida desses internautas.
Eu não tenho dúvida que agora o Espírito Santo estará agindo. No mundo espiritual estará havendo uma intervenção divina sobre esses internautas que nos assistem e que irá posteriormente nos assistir. O Espírito Santo que é ação, o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá ordem aos teus anjos, Espírito Santo. Dá ordem aos teus anjos a respeito desses internautas. Senhor, portas que estão fechadas se abram. Essas enfermidades, meu Deus, que tem atormentado o corpo, Senhor, dos teus servos, este corpo que é templo do Espírito Santo, Senhor, transforma em fogo esse corpo, para queimar essas bactérias, para queimar, Senhor, esses caroços, esses cistos, essas enfermidades que a medicina às vezes não consegue nem descobrir. Espírito Santo, dá a esses internautas uma paz, um refrigério nessa casa. Espírito Santo, transforma os lares desses internautas em um fogo do teu Espírito, para que Satanás, meu Deus, olhar para esta casa, ele não suporte a luz da tua presença dentro desta família. Pai, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva de volta, nos capacita, abre portas que estão fechadas. Agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Vão em paz, que Deus abençoe. Amanhã 3h tem o culto de intercessão. E não esqueça, quinta-feira é guerra espiritual. Se puder trazer pessoas endemoniadas, perturbadas, macumbeiro, os bancos estão aqui aguardando, tá? Nós estamos aqui aguardando todas essas pessoas. É essas pessoas que Deus quer ver aqui. Ah, sim, sábado às 15h, né? Culto das crianças. Vocês pais, traga seus filhos para o culto específico das crianças. Deus abençoe a todos.